Doutor Tássio, eu estou pronto. Se você quiser, a gente começa aqui. Beleza, vamos iniciar aí. Né? Satisfação, hoje estamos aí estreando, né, oficialmente o canal no YouTube, mais uma ferramenta além do Instagram, né, Gilson? E também estamos com um grupo, né, exclusivo no WhatsApp. Vai estar o link aí para vocês se inscreverem, que lá vão ter disponibilização de materiais, dicas, algumas questões resolvidas, tudo de forma gratuita, né, para estimular essa trajetória aí de vocês. Prontinho. Então, pronto, som ok, imagem ok, né? Vamos. Olha aí, o meu amigo Júnior aí, ó, conhecido. Inclusive, viu, Tássio, Costa Júnior aí, estudou comigo no IFRN, na Universidade Federal, e ele é auditor fiscal do Pará. Ele tem um pouquinho mais de... Ele acho que ele entrou em 2003, 2004 no Pará. Amigos, vamos começando aí, né, Tássio? A gente, hoje, a proposta é exatamente fazer essa primeira live no YouTube, agradece desde já aí que vocês estão aí. Vamos sim já botar a mão na massa, que a gente já vai apresentar para vocês ao vivo algumas questões que a banca Sebrasp tem cobrado nos últimos concursos para auditor fiscal, né? Mas antes da gente entrar exatamente na parte de questões, vamos falar um pouquinho aqui, a gente tem que sempre começar pela mentalidade, a mentalidade de decisão, mentalidade de vitória, de persistência, exatamente para só assim a gente começa na mentalidade e a gente traça objetivos, exatamente esse é um objetivo, um objetivo alto, né? Ser auditor fiscal é um objetivo que todos querem, mas a pergunta é quem quer pagar o preço, quem quer estudar de domingo a domingo e por aí vai. Não tem outro caminho, pessoal. Então, pessoal, a primeira coisa que eu digo para vocês aqui, é o seguinte, o amanhã é diferente do ontem, né? Por exemplo, hoje estamos aqui, professor Tássio, hoje a gente é auditor fiscal, mas ontem a gente não era, ontem a gente era estudante, a gente era recém-formado da faculdade, na faculdade bolsista, desempregado, então assim, o amanhã que a gente vai construir é diferente do hoje, é diferente do ontem, depende só exatamente da nossa decisão, tá certo? E o melhor dia, pessoal, o melhor dia de preparar o amanhã é hoje. Inclusive, a gente já não tem mais o passado, o futuro, a gente acredita, né, que vai ter tudo, mas a realidade é que a gente tem o hoje, e não é à toa que se chama presente, porque é um presente, você está vivo, tem objetivos, você ter saúde, ter inteligência e tal, decidir fazer um concurso desse, isso é um presente. E, Tássio, eu tenho Marileide entrou, é minha sogra, e eu tenho, pessoal, exatamente, bem-vinda, vamos compartilhar aí. E eu tenho, Tássio, aqui, eu estava pensando numa frase aqui exatamente para a gente repetir, martelar, é o seguinte, Tássio, concurseiro bom é concurseiro aprovado. O que é que você acha? Isso aí, a grande meta, né? Grande meta. Bom exatamente. É o futuro e vai acontecer, né? Cara, eu não acredito naquele pessoal que fala, poxa, eu vou devagarinho ali, um dia eu passo, tal, mais ou menos. Essa ideia aí é a maioria das pessoas que fica, um dia eu passo, um dia vai dar certo e tal, e aí passa 5 anos, passa 2, 3 anos e não é interessante. Então, pessoal, é hoje, é rápido, tem que decidir, e a vida é ao vivo, e a gente tem que viver, e a gente não pode ficar 5, 10 anos com uma meta dessa de passar no concurso, é coisa para a gente decidir e ser rápido, né? E assim, se a gente imagina, todo mundo quer ser auditor fiscal, aquilo que eu falei no começo, mas quem quer realmente pagar o preço, né? Quem quer pagar o preço? Para você alcançar um objetivo desse, você tem que fazer mais do que a média das pessoas, você tem que se esforçar ao máximo, né? E aí, já para um nível prático, a gente já falando sobre metodologia de estudo mesmo, pessoal. A gente estuda e às vezes estuda e fica na dúvida se aprendeu, se aquele estudo foi eficaz, se teve resultado, se ficou alguma coisa. E a gente tem que medir, né? A gente tem que medir o estudo, medir o aprendizado, a gente tem que ter cadernozinho de erros, a gente tem que pegar, sei lá, 10 questões de direito tributário, responder as 10 e aí medir. Eu acertei 6, aquelas 4 que você errou, você amanhã ou depois, você tem que descobrir por que errou, exatamente, pela justificativa, e uma semana refazer, você tem que ter uma métrica, porque a gente só evolui se a gente souber quantificar, pessoal, tá certo? E assim, sobretudo, né? Sobretudo, a gente muitas vezes a gente é tentado a ficar na zona de conforto, né? Ficar na zona de conforto.
o seu maior adversário é você mesmo. Eu, quando eu estudava, tá, eu nunca me comparei com ninguém. Eu só me comparava comigo mesmo. Eu dizia, poxa, isso aqui eu não sei, amanhã eu vou estudar e vou aprender. Se eu acertei 40%, daqui a 2 semanas eu vou acertar 50%. E a comparação era comigo mesmo, sempre. Então, é uma coisa que eu falo para vocês. E assim, hoje em dia, muitas vezes as pessoas já são, claro, já são formadas, aí muitos já trabalham, muitos são pais, são mães, às vezes tem namorado, noivo, assim, tem uma vida social, e a gente tem que botar uma ordem para poder exatamente encaixar a rotina de estudos. A ordem é o princípio de tudo, né? A gente não pode, assim, fazer de qualquer jeito e tal, tá certo? Então, pessoal, e outra coisa, vamos definir qual é a sua prioridade. Sua prioridade é passar num concurso de auditor fiscal, num concurso, sei lá, de analista, um concurso bom. Então, para isso, você tem que priorizar a sua rotina, priorizar o seu tempo, pessoal, o seu tempo. Hoje em dia, a gente é tentado a participar de vários grupos de WhatsApp, a assistir séries de Netflix, várias séries, canal no YouTube, de todos os tipos. Nunca, pessoal, nunca a gente teve tanta distração disponível, tanta distração toda hora. Então, a primeira coisa que eu falo, ó, silencia aí notificação de Instagram, de WhatsApp. Você não tem como você se concentrar em qualquer coisa, seja no trabalho, seja no estudo, toda hora recebendo uma notificaçãozinha ali do WhatsApp, recebendo. Não dá, pessoal. Então, silencia a notificação. Quando você decidir, a cada 2 horas, aí você vai lá e vê alguma mensagem e tal, mas você não pode, tem que evitar essas distrações, evitar o máximo mesmo. Então, assim, outra coisa, pessoal, caramba, será que você precisa estar em 20 grupos de WhatsApp? Grupo dos primos, não sei da onde, grupo do América, grupo do ABC e tal. Pessoal, são distrações, são distrações. Grupo de culinária lá do Rio Grande do Sul e tal. Você tem que se perguntar, eu preciso, isso aí está agregando, tá me ajudando na minha meta de estudar, de evoluir, de aprender? É uma coisa que você tem que responder. Eu mesmo, Tássio, desde que eu voltei, né, desde 2018, eu me formei em Direito, em 16, aí voltei a estudar para concurso de cartório, cara, e teve um tempo que eu estava com muitos grupos de WhatsApp. E aí eu via toda hora, eram legais, assim, grupos que, assim, para lazer, para diversão, mas aí tirava meu foco. E eu tenho feito, a cada tempos em tempos, uma limpa nesses grupos, e aí tem sobrado, minha mente está ficando sempre mais livre, mais pronta para estudar e aprender mais. Então, assim, vamos exatamente ser seletivo no WhatsApp. O WhatsApp é uma... Instagram também, pessoal. Instagram. O pessoal segue moda, segue culinária, segue artista famoso, tal. Beleza, beleza. Todo mundo tem que viver também, mas muitas vezes isso aí são distrações, fontes de distrações. Então, assim, eu aconselho que quem quiser passar para um concurso assim de auditor, siga exatamente canais de professores, de cursinhos, de mentalidade, coisas realmente que estão alinhadas com esse objetivo. Porque quando você vai, vou dar uma relaxada, quando você entra ali no Instagram, que você vê um canal bacana, né, de um professor, uma história inspiradora, aquilo ali lhe ativa, aquilo dá aquela, você vê que é possível para você também. Então, você tem que usar essas ferramentas para lhe impulsionarem, não para lhe distraírem e tal, e tem que ficar muito atento quanto a isso. Ó, o recurso mais valioso, Tássio, mais valioso de um estudante para concurso é o tempo. O tempo é muito valioso. Eu citei exemplo, né, tem uma amiga minha que é tabeliã, a doutora Juliana, que ela não tinha tempo durante o dia e ela começou a acordar de 4h30 da manhã, 4h30, estudava até 7h30, garantia 3 horas por dia. Então, assim, ela aí ia dormir cedo, de noite, ela não tinha como ficar vendo série, Netflix e tal, essas coisas. Então, assim, tudo isso, ela valorizava o tempo dela, ela sabia o que fazer com o tempo dela, tá certo, pessoal? Então, isso é importantíssimo, importantíssimo, pessoal. E aí, pode até parecer radical, pessoal, mas a gente tem um objetivo aqui muito alto, muito alto, muito alto. Esses concursos são cada vez mais concorridos e a gente tem que fazer diferente da maioria das pessoas, né? Tem até sobre lenda, assim, sobre técnicas para concurso, o pessoal fala uma técnica assim, que assim, é você pegar todo o seu tempo, todo o seu recurso e atribuir para essa meta, chama de all-in-one, né? Todo o seu recurso, toda a sua energia voltada para esse objetivo. E aí a gente exatamente acredita nisso, foco, tem que ter foco, sobretudo, tá certo?
E a gente já falando sobre ciclo de estudo, você pode perguntar como é que você estudar, como é que você estuda, professor Gilson, como é que você estudava lá para ser auditor, né? Eu gosto de ciclo de estudo, eu acredito em ciclo de estudo em que eu pego as matérias assim que são mais relevantes, que têm mais peso, e eu estabeleço que toda semana eu tenho que estudar 3 vezes aquela matéria, por exemplo, ou 4. Aí uma matéria mais ou menos ali que não tem tanto peso na sua nota, eu estudo 2 vezes e eu vou fazendo ciclos. Eu acho importante você, eu acho que um tempo bom de estudo é 2 horas por dia em cada matéria, e aí você estuda 2 horas, dá uma pausa, pega outra matéria, né? E assim vai, porque realmente também não é bom você estudar mais do que 3 matérias num dia só. 2 matérias, 2, 3 matérias no dia, pessoal. Mais ou menos isso aí, tá certo? E também uma coisa assim que não funciona é o estudo descontinuado. O que é isso? Eu estudo hoje, aí passo uma semana sem estudar, aí na outra semana estudo mais um dia, aí paro, aí volto, vou, sei lá, na academia eu não perco, agora todo dia, agora estudar de vez em quando. Não funciona, pessoal, não funciona. Tem que ser assim, repetição, repetição. A diferença entre o vencedor e o perdedor é que o vencedor faz todos os dias aquilo que o perdedor só faz de vez em quando, de vez em quando. Tá certo? Tem até o pessoal brinca assim, tem um estudante Kleber Machado, que é assim, hoje não, hoje sim, hoje não, hoje sim. Não, tem que ser hoje sim, todo dia, todo dia, todo dia, pessoal. Tá certo? Deixa eu ver o que Gilson, fala. Gilson, aproveitando, né? Estava hoje conversando com duas concurseiras, não é bem para a área fiscal, mas é para a Procuradoria Geral do Estado, né? Que está também aí num boom de concursos. Nós temos da Paraíba, saiu essa semana de Alagoas, né? E tem a previsão do Rio Grande do Norte. Aí me perguntaram hoje, Tássio, mas tem que estudar de domingo a domingo? Eu digo, tem. Principalmente aí a edital da Alagoas está na praça, que vão fazer, tem que estudar de domingo a domingo, né? Logo pós-edital. Alô, pessoal, tá me escutando? Opa, tá me ouvindo Oi, aí, Gilson. Cássio? Estou. Ah, tranquilo, tranquilo. Você Eu acho que escutou o que eu falei? não, fala aí. Ah, estou dizendo, duas concurseiras estão fazendo para a área da Procuradoria Geral do Estado. Aí saiu agora Paraíba, saiu o edital de Alagoas e tudo Sebrasco também, ó. E a Sim, previsão próximo ano Rio Grande do Norte. Aí ele sim, perguntou, Tássio, é para estudar de domingo a domingo ou só quando é bem pertinho da prova, né? Eu ah, disse, rapaz, a meta aí é domingo a domingo, porque já está, inclusive vão fazer para Alagoas e são 3 meses e meio, viu? Está saindo com um prazo bem sim, espaço. sim, 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 É sim, dedicação total, né? sim, Sprint aí com e certeza, relaxa quando for aprovado, né? exatamente. Salário inicial, Gilson, 30 mil Sim, reais. aonde? Procurador do Estado de Alagoas. Sim, caralho, é excelente, um grande, grande concurso, né? Com certeza. Vamos lá, né? E assim, essa questão de rotina, pessoal, de rotina, né? A gente fica mestre, a gente fica perito naquilo que a gente faz e repete, repete, repete. Se você todo dia estudar, nem que seja 1 hora, 2, 3 horas, isso a cada dia você vai ficando perito, perito. E aí, vamos dizer assim, quanto mais perito, você vai mais acertar a questão, né? E a aprovação vai ser inevitável. Volto a dizer, concurseiro bom é concurseiro aprovado, pessoal. Não é aquele concurseiro que fica ali fazendo, tentando, de vez em quando, estudando de vez em quando, não. Tem que decidir, tá certo? Que mais que eu, assim, como eu volto a falar, um grande fator de distração, tá, é o celular. O celular, inegavelmente, tem distraído muitas pessoas, tá certo? Então, vamos ter muita atenção com o celular. O ideal é que você, quando aquela 1 hora, aquela 2 horas, aquela 3 horas que você decidiu estudar ali, você deixa o celular. Tem 2 lugares para deixar o celular, tá? Para poder, professor, para poder funcionar. Ou você deixa ele na geladeira, ou deixa no banheiro. Ou deixa no banheiro. É longe, é longe. Agora, no intervalozinho ali, a cada 1 hora, você tem 10 minutos de intervalo, aí você vai, se for o caso, você olha, se tem alguma coisa importante.
Mas não dá para estudar com o celular do lado. Não tem como, certo? Gilson, Sim, vamos também dar um informa aí para a turma que está, né? Que hoje, assim, sim, Gilson está dando uma motivação aí, pessoal que está nessa luta, né? Empolgação. Vamos sim, resolver questões, tá? De direito constitucional e de legislação tributária estadual. Vamos resolver sim. questões, pelo menos da legislação tributária que caiu na Cefaz, o último Cefaz Alagoas. E teremos bônus aí, viu, pessoal? Brinde aí para quem ficar até o final, vai ter coisa boa aí, né, Gerson? Com certeza, com certeza. Olha só, e agora, antes da gente já começar nas questões, né? Só mais aqui 3 pontinhos aqui que são tipo decisões que o concurseiro aprovado, que o concurseiro bom é o concurseiro aprovado. Ele tem que realmente, ele tem que decidir 3 coisas, pessoal. Você, pessoal, para você estudar em alto nível, aprender e concorrer mesmo, brigar pelas vagas, você tem que ter horário fixo. Você tem que ter um horário fixo de estudo, né? Volto a dizer, você tem que, tipo, de 5 da manhã às 8 eu vou estudar todos os dias. Você tem que ter. O estudo não pode ser uma coisa assim improvisada quando der, tem que ser sempre a sua prioridade. 5 às 8, depois vai trabalhar, se for o caso. E isso tem que se repetir, tem que virar rotina, virar hábito. É a primeira coisa, tá certo? É, volta a falar, a questão do WhatsApp, do celular, não deixa a notificação ativa. Na hora daquele estudo ali de 1 hora, 2 horas, não olha para o celular, você vai se exercitar, você tem que se exercitar cada vez, tem intervalos maiores para pegar exatamente no WhatsApp, que muita gente fica ali sofrendo porque tem que toda hora verificar mensagem no WhatsApp. Você começa assim, eu só vou olhar de hora em hora, aí daqui a pouco, agora a cada 1 hora e meia. E aí você vai se educando, daqui a pouco realmente sua mente vai estar focada no estudo, na leitura, na resolução de questão, tá certo? E, assim, a depender da sua rotina, cada hora é preciosa, seja o intervalo do almoço. Às vezes o pessoal tem 2 horas de intervalo de almoço. Será que você não poderia almoçar em meia hora e usar 1 hora por dia, né? Se você, por exemplo, está dentro do Uber, você pode botar um fone de ouvido. Se você é daquele que gosta de academia, beleza, show. Então, bota um fone de ouvido ali, escuta um áudio de uma aula ali, de uma lei seca. Você tem que aproveitar cada momento. Às vezes eu vou na academia e estou ali escutando alguma coisa que vai cair na prova e assim sucessivamente. Basicamente é exatamente você aproveitar cada momento, tá certo, pessoal? E por fim, ela está Maeli está perguntando aqui, material direcionado. Olha só, material é muito baseado em direito, por exemplo, lei seca. Muita coisa para concurso é lei seca. Não adianta você pegar um livro de doutrina de 500 páginas, tá certo? Eu até, finalizando essa parte aqui, para a gente começar nas questões, olha, Maeli, é o seguinte, estudar para concurso quase sempre é decorar. E para decorar é você ler a lei seca. Você lê a lei seca, não adianta ver doutrina, não adianta ver muita jurisprudência. Tudo bem que às vezes cai questões de jurisprudência, mas é o básico, é você memorizar aquilo ali. Então, é ler a lei seca e um resumo, tem muitos resumos esquematizados, tem muito material aí resumido também. E aí, por fim, é isso. Não é romântico, mas é verdade. Estudar para concurso, pessoal, muitas vezes se resume a decorar, tá certo? Então, vamos decorar, não adianta querer entender por que, que é assim. A gente tem que simplesmente, é assim, pronto, e ler e reler aquilo ali, memorizar, tá certo? Basicamente, é essa Gilson, parte introdutória. tem uma perguntinha aí antes da menina, MF Cunha, né? Que acho que é Marielle, é? Sim, Aí tem a pergunta de Adriele, né? Que ela perguntou: a banca sempre sim, é a mesma ou muda, né? sim, De tempos em tempos, Andriele, tem algumas bancas, né, que organizam, que elas se destacam. Por exemplo, na área fiscal, na época da gente, o professor Gilson era a ESAF, é a que dominava, né, mas ela desativou-os e tal, e as outras bancas foram tomar conta, né, assim, a Sebrasp, ela já vem com a experiência desde 2019 fez Cefaz Distrito Federal, Cefaz Alagoas, técnico tributário também do Rio Grande do Sul, aí agora está fazendo Ceará, está fazendo Alagoas, e hoje, pessoal, a novidade, viu? Hoje saiu a dispensa de licitação do Cefaz Roraima, e olha só, quem foi escolhida, Sebrasp também, tá? Então, ela está dominando. A gente também aposta que no futuro, no próximo concurso de auditor do Rio Grande do Norte, que a gente prevê lá depois do segundo semestre do ano que vem, tá?
será Sebrasp também, a gente prevê isso aí. Hoje, tem uma outra banca que está fazendo a do Espírito Santo, que é Getúlio Vargas ou Carlos Chagas, Gilson, lembra? Ela é FGV ou FCC? Fundação Carlos Chagas. Carlos Chagas. Então, FCC, né? Que também ela tem. Mas, assim, a Sebrasp está de longe, assim, à frente, né? Nessa parte. Por isso que é bom para você começar a treinar as questões da Sebrasp e que elas vão aparecer nas outras provas. Não é igual, mas a pegada, a essência é a mesma, né? Então, ajuda muito no seu objetivo de aprovação isso aí. Com certeza. Doutor Tássio Cabral, e aí? Agora vamos lá? Vamos botar a mão na massa, pessoal. Vamos ver isso que o professor Gilson, da lei seca. Você vai ver que eu vou demonstrar aqui questão real, última prova de Alagoas, que você tem que ter lido, tem que ter memorizado, né? Que é mais romântico do que decorado, né, Gilson? Tem que ter memorizado a lei, os artigos, porque as pegadinhas vêm de lá, tá? A Sebrasp adora isso aí. E Tássio, lembrando que vamos ficar até o final, pessoal, ficar até o final da nossa transmissão aí, realmente vai ter uma surpresa aí, vai ter um bônus aí, né? Vai ter um plus. Então fique até o final aí. Vamos lá, doutor. Você. Beleza, amigo, vai projetar, ou eu mesmo projeto a tela. Cadê aqui o nosso... Tem um colega da gente aqui. Somos nós mesmos, então eu vou até encerrar aqui. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui, pessoal. Compartilhar a tela. Vamos lá. Vamos compartilhar aqui as questões, certo? Deixa eu até... Eu acho que Tássio está voltando aí. Acho que caiu a transmissão dele, mas deve estar voltando aí. Legal, pessoal. A gente está aqui aprendendo, né, com a live no YouTube, é a primeira vez, mas interessante, e a gente consegue interagir melhor com vocês. E também... Eu fui aumentar a tela, fiz isso da outra vez. Apertei F5 aí, atualizei o navegador e caí. Sim. Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Show. Transmitir aqui a tela, compartilhar. André perguntou até que horas, deve ir até 29, 10, porque a gente atrasou um pouquinho para começar, 9, 10, por aí a gente está acabando, né, Tássio? Acredito que sim. Está na tela aí, pessoal? Está na tela. Está na tela, Gilson? Tá, pessoal, olha só, trouxemos aqui para mostrar como esse aqui foi um recorte da prova de auditor fiscal da Cefaz Alagoas que ocorreu em 2019 2020. A prova foi em 2020. Então, até eu trouxe assim, quem vai fazer vai se deparar com isso aí, com esse caso, com essa imagem lá na hora, né? E não tem que se aperrear, né? A gente aqui fazendo questão, dedicando, lendo, memorizando, vai tirar de letra. Olha só o que dizia lá na época, tal. À luz da legislação que dispõe sobre o ICMS no estado de Alagoas, e tem lá a lei. E o bacana, pessoal, a gente vai comentar aqui sobre essas leis. O edital já trouxe todas as leis que ele vai exigir, tá? E o bacana, são leis. Ele não pediu os regulamentos. A gente vai ver, eu até fiz uma brincadeirinha assim, de quantos artigos tem a lei, que a gente vai ver que não são muitos. O regulamento não, enquanto que a lei de ICMS tem 90, 95 artigos, vou só confirmar quando a gente vê. O regulamento, pelo menos do estado do Rio Grande do Norte, são 945, né? Então, já pensou memorizar isso aí? Então, mas aí eu vou dar uma dicasinha no final, tá? Fica até o final que tem uma dicasinha. Então, pessoal, vamos lá. Então, são essas 4 questões, numa sequenciazinha, só para vocês entenderem como é que vem na prova. Vamos passar para a primeira questão. Vou passar aqui o slide, eu separei, tá? Para a gente ser mais didático. Então, de acordo com a lei do ICMS de Alagoas, vamos lá
para a questão, tá bom? O que diz a questão 112 lá? Ó. No caso de uma empresa alagoana adquirir energia elétrica de outro estado, como insumo à industrialização e comercialização, aí diz, não incidirá em ICMS sobre essa operação? O que vocês acham, pessoal? Vamos aí mentalizar. A empresa lá de Alagoas, no caso, a empresa MF Limitada, adquiriu energia elétrica do estado ali de Pernambuco, tá? Como insumo, né? Insumo para industrialização. Aí a questão pergunta: não incidirá ICMS sobre essa operação? O que vocês acham, certo ou errado? Vamos para a lei, pessoal. Olha o que diz a lei. Vamos lá. O artigo 1º, a questão puxou lá do comecinho da lei. O ICMS, tá? Então, é o Imposto sobre Operação Relativa à Circulação de Mercadoria e sobre Prestação de Serviço. Cuidado, pessoal. O ICMS não é só mercadoria, não. Também é a prestação de serviço. O SSzinho no final aí é de serviço de quê? Transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, beleza? E ele incide sobre o quê? O inciso 3º fala a entrada nesse estado decorrente de operação interestadual de energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificante e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. Então, pessoal, olha aí a pegadinha da banca, e a Sebrasp é assim, pegadinha, lei seca, ela dá aquela misturada para lhe enganar. Então, ele vai incidir quando não destinado à comercialização e industrialização. E no caso da questão, sim, só reforçando, lá no artigo 2º, ele ainda fala que é fato gerador do ICMS, ele diz no artigo 1º o que é incidência. No artigo 2º, fato gerador, e repete lá, pessoal, é fato gerador do ICMS, essa entrada, né, de lubrificantes e energia elétrica de outro estado, quando não destinada à comercialização ou industrialização. Então, questãozinha está corretíssima, tá? Então, não incidirá se ele for insumo, né? Insumo à industrialização ou comercialização. Beleza? Vamos para frente. É como está na prova, tá, pessoal? Rapidinho você pensou, marcou, e aí vamos na sequência. Gilson, na minha apresentação não estou vendo o pessoal, não, estou vendo a apresentação, tá? Qualquer coisa você pode dar uma paradinha, dar uma puxada, alguma coisa, tá bom? Tá tranquilo, mas tá bem tranquilo. Beleza. Questão, na sequência, né? Você fez aquela primeira questão, pegou a questão 113 na sequência, aí fala, na concessão de redução da base de cálculo do ICMS, redução de base de cálculo, né? Deve-se aplicar regras para concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal. Pessoal, o que é uma redução de base de cálculo? Eu iria pagar um imposto em cima de R$ 1.000, em razão de algum benefício, vou adiantar, um benefício fiscal lá que o Estado concede com um determinado produto, ao invés de R$ 1.000, ele lhe dá uma redução de base de cálculo de 50%, por exemplo, e o imposto vai incidir sobre a metade, R$ 500. Aí ele pergunta, então, quando o Estado concede essa redução de base de cálculo, também se aplica as mesmas regras que quando se concede isenção, incentivo e benefício fiscal? O que vocês acham? A redução de base de cálculo é um benefício fiscal ou não? Vocês marcariam o quê, pessoal? Certo ou errado? Vamos lá, mentaliza, vamos para o que diz a lei? Olha lá. Pessoal, a resposta lá no parágrafo 4º, no artigo 4º, parágrafo 1º, né, e os incisos, mas vê onde está disposto o parágrafo 4º, na seção 2 da lei, que trata de quê? Isenções, incentivos e benefícios fiscais. Opa, então a gente já entende, né, que a redução de base de cálculo está lá nesse conjunto, né? O que diz o artigo 4º? As isenções serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelo Estado. Muito importante, pessoal, uma lei lá federal que a gente também vai comentar hoje um pouquinho mais no decorrer do curso, de aulas, de lives, é uma lei federal que trata da parte dos convênios lá do CONFAS, tá? Sempre cai questão sobre isso. Então, vamos lá. Conforme estabelecido em lei complementar federal, né? Parágrafo 1º. O disposto neste artigo também se aplica aqui, pessoal, ó, inciso 1, a redução da base de cálculo, né? Respondendo nossa pergunta. Também,
a concessão de créditos presumidos. O que é isso, pessoal? Crédito presumido. Então, o ICMS para empresas que não são do Simples, eles fazem a conta gráfica de ICMS de débitos e créditos do ICMS. Os créditos de ICMS diminuem o imposto a pagar, tá? Lá no final a gente vai ver no livro de apuração do ICMS, se ele tiver mais débitos que créditos, ele vai recolher o ICMS ao Estado. Se naquele mês, porventura, os créditos foram maiores, ele acumula esse crédito para o período seguinte, tá? E a concessão de crédito presumido, que é uma figura que, no real, a empresa não teria, mas o Estado, como benefício, concede essa diminuição no recolhimento do imposto, também está nesse bolo aí do artigo 4º. Como também as prorrogações e as extensões das isenções vigentes. Então, pessoal, corretíssimo, a concessão da redução deve se aplicar as mesmas regras para isenção, incentivo e benefícios fiscais. Belezinha? Continuando aí, Gilson, tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo, está bem tranquilo. Vamos para a terceira. Você fez a primeira, fez a segunda, vamos encarar agora a terceira nesse blocozinho lá. O mesmo capítulo, né? Falando sobre o ICMS do Estado de Alagoas. Na sequência, você vai enfrentar o seguinte questionamento. Lembrando, pessoal, que a SEBRASP, as questões são certo e errado. Marcando certo, o gabarito foi aquele, beleza, você ganhou 1 ponto. Se você marca lá certo ou errado e o gabarito é diferente, você, além de não ganhar o ponto, você perde 1 ponto do seu conjunto, né? Do seu conjunto lá de pontuação. Então, muito cuidado. No decorrer dessas conversas, das lives, a gente vai dar mais dicas sobre essas pegadinhas e como dar até um chute certeiro, ou como, no caso, errei uma questão, como é que eu faço? Tá? No decorrer, a gente vai falando aí. Vamos lá. No caso do ICMS, o montante do próprio imposto integra a sua base de cálculo, razão porque é conhecido como um imposto que tem o cálculo por dentro. Pessoal, vocês já ouviram falar nisso? O ICMS é um imposto por dentro, ou seja, o valor dele, o valor do imposto, né, que a recolher, o imposto destacado lá, ele integra a própria base de cálculo desse imposto, uma coisa bem estranha, né? Uma coisa bem, ele está ali por dentro. O que vocês acham, pessoal? Certo ou errado? Gosta de cair, hein? Vamos para a legislação? Vamos lá. Olá. Artigo 7º da Lei 5.996, a Lei do ICMS, fala: integra a base de cálculo do imposto. Olha lá, logo no comecinho, o montante do próprio imposto. Inclusive o quê? Na importação do exterior de bem, de mercadoria ou de serviço, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle. Ou seja, pessoal, isso aqui tem uma brincadeirazinha, tem umas questões que quase sempre caem perguntando sobre a alíquota que vem lá no imposto e a alíquota real, né? A alíquota lá que ocasionou o destaque do ICMS e a alíquota real. Depois a gente vai fazer uma questãozinha para a gente comparar as duas alíquotas, mas bota na mente, a alíquota real, a que realmente você está ali, o contribuinte está pagando e recolhendo o imposto, é maior do que a alíquota nominal, tá? Leva isso na mente, memoriza que futuramente a gente vai fazer uma questãozinha e demonstrar o porquê. Por exemplo, lá tem que o ICMS, a alíquota é 18%, mas quando a gente for calcular vai ser 19, 19,5, 20, depois a gente faz um exemplo. Então, a alíquota real, bota isso lá, uma questãozinha teórica, normalmente está sendo teórica, maior do que a alíquota nominal, tá bom? E como um bônus, pessoal, além do montante, tudo que tiver agregado lá, que quem está adquirindo essa mercadoria, por exemplo, tiver que pagar, isso vai integrar a base de cálculo. Por exemplo, como seguro, juro, aí ele diz qualquer importância paga, recebida ou debitada, bem como, olha uma pegadinha, pessoal, desconto concedido sobre condição. Que desconto é esse, né? É assim, você está lá comprando a mercadoria de R$1.000, essa mercadoria, R$1.000, você dividiu em 2 vezes, 2 parcelas de 500. Aí a loja vendedora lhe dá uma condição, olha, se você daqui a 30 dias, no vencimento da primeira fatura, por exemplo,
você pagar as duas, eu lhe dou um desconto de R$ 200. Você vai pagar R$ 800. Ou seja, a mercadoria diminuiu 200. A base de cálculo do ICMS diminuirá nesses 200? Não, pessoal. Por quê? Porque esse é um desconto concedido sob condição. Descontos condicionais não altera lá, ele está incluído na base de cálculo do ICMS. Muito cuidado, porque a questão pegadinha cai. Os descontos incondicionais integram a base de cálculo do imposto? Não integra. Cuidado com essa pegadinha. E, Tássio, o que é um desconto incondicional, que não tem condição? É o famoso desconto de balcão. Por exemplo, você está ali, você lembra de uma bodega, você está negociando lá no balcão, e ali na hora você está pechinchando, é o desconto da pechincha. Ó, amigo, é R$ 1.000, mas se eu pagar aqui à vista em dinheiro, ó, tá aqui no meu bolso, eu vou lhe pagar R$ 900. Tá feito, o cara disse, tá feito. Então, ele já vai emitir essa nota pelos 900. Ou então bota 1.000 desconto lá na hora, né, que foi negociado R$ 100 por 900. Aí sim, o imposto vai incidir sobre os 900. Então, o desconto concedido no balcão, na pechincha, realmente diminui a base de cálculo. Cuidado, hein, pessoal? Desconto incondicional, tira da base de cálculo. Desconto com a condição, aí não, aí ele inclui, beleza? Além de que, pessoal, cai sempre frete. Quando o transportador o transporte for efetuado pelo próprio remetente, o vendedor, tá, o fornecedor, ou por sua conta e ordem seja cobrado. Ou seja, se esse frete for cobrado de quem está comprando, como quem está comprando a mercadoria, o contribuinte que está comprando vai pagar esse frete, ele também inclui lá na base de cálculo. Inclusive, o contribuinte vai poder se creditar desse imposto pago sobre o frete, tá, pessoal? O famoso, às vezes cai na questão, o frete FOB, tá bom? Depois a gente fala mais disso. Vamos para a questão, voltando, de uma geral, corretíssima, tá, pessoal? O montante do próprio imposto também integra a base de cálculo. Ó, 3 questões, tudo certo. Às vezes a pessoa fica com medo, né? Numa sequência dessa. Vamos para a última sequência do que veio nessa questão, nesse mesmo capítulo. Olha lá. Ele agora fala. Questão 115. Pessoa jurídica que tem como objeto e atividade principal a locação de veículo, né? Lá a empresa MF Locação de Veículos, né? Lá eu alugo, a empresa aluga veículos normalmente, mas aí chega um ponto que eu vou vender esse carro lá, um Celtinha que já está bem baleadozinho, eu vou vendê-lo. Aí ele diz, eu vendo após o prazo previsto em lei. Aí ele pergunta, cuidado com isso aí, hein? É contribuinte do ICMS por ter praticado por si só ato comercial e operação de circulação de mercadorias? Pessoal, bota aí no chat. Professor Gilson, acompanha aí o que o pessoal vai responder. Certo. Locação de veículo normalmente não é contribuinte do ICMS, tá? Mas aí ele vendeu, ele não locou um determinado Celtinha lá. Agora, após um prazo lá previsto em lei. Ele é contribuinte, sim ou não, pessoal do ICMS? Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na lei? Podemos? Vamos sim. Pessoal, essa é bem interessante. Quando a gente falar de PVA, o estado de Alagoas ele foi um dos que enfrentaram bem o lobby das grandes empresas de locação de veículos, tá? Não é o caso disso aqui, não, do ICMS, mas no IPVA a gente vai se debruçar nisso, que eu creio que não tem para onde correr, vai ser pedido uma questão. Só para conhecimento, eu assumi a chefia do IPVA no estado aqui do Rio Grande do Norte por 2 anos, e aqui a gente não conseguiu implantar uma certa cobrança aí, mas em Alagoas eles conseguiram. A gente vai tratar quando vier. Então, mas essa questãozinha de ICMS, vamos lá para legislação. Pessoal, essa resposta nós não vamos encontrar diretamente na lei do ICMS. Pode ser que esteja no regulamento lá, mas não é objeto. Mas no convênio ICMS, muito cuidado. Mas, Tássio, convênios cai, pessoal, pode cair sim, tá? Bem pontual. Não está lá no rol da legislação, das leis de legislação tributária estadual, mas está lá na parte de direito tributário, tem lá convênios, tá? Convênios na parte de direito tributário e a lei complementar, que eu comentei,
que trata desses convênios lá do Confaz. Então, muito cuidado. A gente vai nas questões pensar o que a Sebrasp gosta de botar desse convênio, tá? Olha lá, esse convênio ICMS 64 de 2006 diz o seguinte, pessoal, na cláusula primeira, na operação de venda de veículo autopropulsado, realizado por pessoa física que explora atividade produtor rural, um caso, mas para a questão, ou por qualquer pessoa jurídica antes de 12 meses, a questão fala após o prazo lá da legislação. Então, antes de 12 meses da data da aquisição, deverá ser efetuado o recolhimento do ICMS em favor do estado do domicílio do adquirente. Então, beleza, pessoal, se for vendido antes de 12 meses, tem que pagar ICMS. Aí o parágrafo único. As pessoas indicadas no caput poderão revender os veículos do seu ativo imobilizado após transcorrido o período indicado no caput, como dispuser a legislação da sua unidade da federação. Pessoal, ele já trata de ativo imobilizado. O ativo imobilizado é considerado, né, em termo, a legislação do imposto de renda em termos de valor e também por tempo. Como já tem mais de 12 meses, realmente está imobilizado lá no ativo da empresa. Aí vem ainda, pessoal, a cláusula quinta que fala, no parágrafo terceiro, fica dispensado o cálculo do imposto se a operação foi realizada após o prazo estabelecido na cláusula primeira deste convênio. Então, com auxílio desse convênio ICMS, nós respondemos que a questão está errada. Essa pessoa jurídica não é contribuinte do ICMS, só por causa daquela frasezinha, pessoal, na questão, olha a pegadinha, após o prazo previsto em lei. Beleza, a maioria acertou. Vamos lá, ó, das 4 lá do print, 3 certas, 1 errada, né? A CESP deu uma brincada aí. Pessoal, um resumozinho, que isso é muito bom. Justificar a questão, pessoal, justificar, ir lá no artigo, pegar o artigo, questão 112, esse artigo lá da lei, questão 113, esse aqui, e o 115 dessa cláusula primeira do convênio e parágrafo único. Belezinha? Então vamos para frente. Só um plus, pessoal, importantíssimo. Olha lá, legislação exigida pelo edital. Temos 9 leis lá na parte de legislação tributária do Estado e temos essa lei complementar 160 lá no edital, na parte de direito tributário. Tá importantíssima essa lei. Mas, pessoal, olha só, lei. Essa primeira lei é o Código Tributário do Estado de Alagoas, agora bem interessante, ele foi quase todo revogado em razão da lei do ICMS, ele é de 89, a lei do ICMS 96, e restou só a parte que trata do ITCD, então lá só 21 artigos, tá? Pessoal, lembrando, a legislação, os impostos, né, de competência dos estados, o ICMS principal, o IPVA, né, propriedade de veículo, e o ITCD é aquele imposto de transmissão de causa-morte, né, inventário, né, e doação, beleza? Então, o ITCD está lá no Código Tributário, como também, pessoal, o único regulamento exigido lá no edital é o regulamento do ITCD, mas é pequeno, eu botei aí, ó, só 48 artigos. Aí temos a lei do ICMS, que é aí 141 artigos, né, se fosse o regulamento passava de 900 a 1.000, a lei do IPVA, pequenininha também, 60 artigos. A lei do PAT, do Processo Administrativo Tributário, faremos questões, quase 100 artigos. Uma lei importante, pessoal, aí, muito bom que o edital trouxe especificamente umas leis esparsas, tá? E tem questão, já caiu na prova de 2020 e com certeza vai cair uma ou duas questões de cada leizinha dessa. Olha lá, essa lei, até tem um 30zinho ali, tá errado, tá? É 6558, que fala do FUFECOEP. Aqui no estado do Rio Grande do Norte é FECOP, mas lá é Fundo Estadual de Combate à Pobreza e Combate e Erradicação da Pobreza. De certos artigos, pequenininha, tem questão daí, desses certos artigos. Outra lei, falando só sobre uma figura que é a antecipação do ICMS. No estado do Rio Grande do Norte também tem essa figura, no estado do Ceará, é um meio do estado já garantir um pedaço desse ICMS, antecipa, tá? Pequenininha, 5 artigos. Ei, questão vai cair também, já caiu em 2020, vai cair também. Outra leizinha, só tratando do diferencial de alíquotas, 6 artigos. E também uma lei chamada de contribuinte arretado, 15 artigos, pequenininha, e com certeza uma ou duas leis daí. Questões daí. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, estamos ainda regulamentando a lei, aqui é a lei do contribuinte exemplar,
que ela trata dos contribuintes que não têm dívida, etc. Tudo bem, pessoal? Agora, fiquem com a gente. Eu estou finalizando a minha parte, mas no final da live, fiquem com a gente. Se inscrevam lá no nosso canal exclusivo do WhatsApp, que vai ter um bônus, um presente ao final. Beleza? Professor Gilson, retornando aí, vou parar a tela. Isso. Retornando aí para o pessoal, hein? Excelente, excelente, Tássio. Rapaz, são questões, assim, difíceis, questões específicas, né, da legislação tributária lá de Alagoas, né? E um Mas, detalhe, hein? Questão real. Caiu desse jeito. Ninguém está inventando nada, né? Treinado o que realmente caiu. exatamente, exatamente. Eu vou aqui. Agora eu vou compartilhar, pessoal. Agora a gente vai resolver aqui 4 questões de direito constitucional, que é uma disciplina que cai, é básica mesmo, cai em todos os concursos, com certeza. E aí, vamos lá. Compartilhar aqui a tela. E lembrando que fiquem, a gente vai ter mais uns 15 minutinhos, 10 a 15 minutos, e no final aí vamos ter uma entrega adicional para exatamente prestigiar. Já apareceu, Tássio, aí a tela? Ainda não, Jus. Tá, agora sim. Aparecendo, mas está minimizada, tá? Tá, peraí. Esse vai aparecer agora. Pronto, tá ótimo. Beleza, beleza. Todo mundo está vendo aí? Show de bola. Pessoal, essa questão aqui, direito constitucional, caiu em 2020, no último concurso lá de Alagoas, né? A mesma banca, CESP-Sebrasp, tá? E a questão dizia o seguinte, para julgar, eu acho que até a Andriele perguntou se as questões são somente de certo e errado. Sim, lá em Alagoas vão ser 160 itens para você julgar certo ou errado, né? Simplesmente isso. E cada julgamento correto, você ganha um ponto. Se você marcar contrário, errar, exatamente, aí você vai perder um ponto. Pessoal, constitucional. Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julguem o item a seguir. De acordo com a Constituição de 88, são reconhecidos como válidos somente os direitos e garantias previstos no texto constitucional ou os a ele incorporados formalmente. Ele quer saber se lá na Constituição tem um rol de direitos e deveres, né? No caso aqui, direitos e garantias. A questão quer saber, vamos quem estiver participando aí, vamos engajar e responder. O Cacá de Jaçanã, responder se. Vamos, antes de eu mostrar a resposta, vamos dar aquela Cacá, né? Cacá Medeiros tá lá em Jaçanã, é o tiozão aí. Ah, show de bola. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Olha só. Os João direitos. Daniel aqui falou que estava errada, Gilson. Vamos ver. Exatamente. Vamos ver Andriele aí responder, Maeli responder. Vamos lá. Você acha que os direitos e garantias são somente aqueles da Constituição ou outros decorrentes? O que é que vocês acham? Vamos lá, errado. Pessoal, vamos seguindo. Olha só, o artigo 5º, errado. O pessoal acertou aí. A questão está errada. Por quê? Porque o rol de direitos e garantias que tem lá, principalmente no artigo 5º é um rol extenso, mas o parágrafo 2º fala o seguinte, ó, os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem, errado, exatamente, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou mesmo de tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte. Por isso, exatamente, o artigo 5º, que é o rol com os direitos e garantias, ele é aberto, ele é extenso, mas não é exaustivo, podem ser, sim, incorporados outros direitos, né, tanto em tratados como em outras leis, como na própria Constituição, pessoal. Os direitos não estão exclusivamente no artigo 5º, tá certo? Então, uma questãozinha, essa é aquela questão de memorização. O artigo 5º você tem que realmente ler, os parágrafos e tudo. A gente já percebeu, a gente tem resolvido questões da Sebrasp Constitucional, eles gostam de questões literais e também alguma coisa de doutrina, como a gente vai ver, tá? Essa questão está tranquila. Deixa eu passar aqui. A questão está exatamente errada, porque contraria o que está no parágrafo 2º do artigo 5º, tá certo? Vamos agora aqui colocar mais uma questão para vocês.
Vamos ficando até o final, pessoal, que vão ter aí, vai ter bônus, vai ter bônus. Opa. O professor Tássio já deixou tudo na sequência. Pronto. Show. Aí, veja se apareceu essa questão sobre cláusulas pétreas. Está projetada? Está na tela, Gilson. Está na tela. Vamos lá, pessoal. Olha só, vou ler o enunciado e vocês já vão aí engajando aí, respondendo. Vamos ver se a gente está ligado. Acerca dos direitos e garantias fundamentais das cláusulas pétreas e da organização político-administrativa, julguem o item a seguir. As cláusulas pétreas correspondem às limitações temporais, implícitas, circunstanciais e materiais de alteração da Constituição de 88. Antes de mais nada, pessoal, cláusulas pétreas é exatamente o que a gente chama na doutrina de um núcleo duro, o núcleo imutável. São prerrogativas, né, do Constituinte lá de 88 que, sob nenhuma maneira, podem ser alteradas, têm que ser preservadas. Por exemplo, a forma federativa da República do Brasil, a República Federativa do Brasil, é instituída pela união indissolúvel de União, Estados, DF, município. Isso aí está fora de cogitação a mudança. Então, é uma cláusula pétrea. A gente vai ver, mas ele quer saber... Então, essa questão diz, cláusulas pétreas são essas limitações temporais, implícitas. O que é que vocês acham? Errado, errado, errado. Opa, todo mundo botou errado. E vocês acertaram, pessoal. Essa questão está errada mesmo. Olha só. As cláusulas pétreas lá, elas estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º. Olha só o que é que diz o caput do artigo. Ó. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, né? Claro, tem várias emendas de alteração, mas o parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Quer dizer, acertou, pessoal, todo mundo acertou. Essa questão das cláusulas pétreas, elas não podem ter uma emenda, um projeto de emenda, nem tendente, está fora de cogitação. E quais são as matérias? As matérias que realmente não podem jamais ser abolidas, a não ser que o Constituinte resolva realmente exercer o poder constituinte originário. O que significa isso? Elaborar uma nova Constituição, mas enquanto essa Constituição estiver vigente, mesmo toda emendada, olha só, a forma federativa do Estado, né? República Federativa, não pode jamais ser alterada. O voto direto, secreto, universal e periódico, o voto também é uma coisa que não pode ser alterada. A separação dos poderes, né? Judiciário, executivo e legislativo, harmônicos e independentes, e os direitos e garantias individuais, artigo 5º e todos os outros que espraiados no texto. Então, esses 4 incisos são cláusulas pétreas, mas veja que são matérias, simplesmente são limitações materiais, né? E a questão falava limitações materiais, implícitas, circunstanciais, ela viajou, ela tentou confundir o candidato, mas, na verdade, são limitações de matérias. E que matérias são essas, pessoal? Artigo 60, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º. Inciso 1º, 2º, 3º e 4º. Tá certo, pessoal? Então, a questão está errada, porque simplesmente são limitações materiais. Tá bom? Vamos aqui ver mais uma questão de constitucional. Aqui, outra questão. Essa questão também foi literal, né? Questãozinha literal, tá bom? E agora, vamos aqui mais uma. A gente já percebeu que a SEBRAS, pela inconstitucional, ela realmente é aquela regra que eu falei, né? De aprender para concurso é exatamente memorizar, decorar. Não é romântico, mas é verdade. Inconstitucional isso também se aplica, mas a gente também... eu trouxe 2 questões aqui que foram de concurso, até de promotor, um de promotor e um de juiz, que é um pouquinho... que exige um pouquinho de conhecimento da jurisprudência, mas nada complicado. O bom dessas questões sobre jurisprudência é que ela, geralmente, quando chega lá no Supremo, é uma questão polêmica, é uma questão que está envolvendo a sociedade, e aí a gente já vai ter um entendimento, que vai ter uma aplicação bem prática, né? Por isso que o Supremo do Brasil, inclusive, é bem ativo, sempre as questões estão chegando lá. Então, vamos lá. Olha só. E chegam lá questões básicas que, assim, a princípio básico, por exemplo, essa questão aí, ó.
caiu em Roraima, 2017, considerando que a liberdade de expressão é uma importante garantia fundamental protegida em seu artigo 5º, inciso 4º, liberdade de expressão, né? Uma coisa que todo mundo sabe que é básico. Mas aí, olha só a questão. Julgue o item. Segundo entendimento do STF, a Constituição permite, sim, a manifestação pública pela descriminalização de determinados tipos penais, sem que se configure apologia ao crime. Por exemplo, pessoal, aquelas manifestações que tem no Brasil, por exemplo, a liberação, por exemplo, da maconha, por exemplo, né? Aí ele quer saber se é possível esse tipo de manifestação, a famosa marcha da maconha, é possível essa manifestação sem que isso signifique que aquelas pessoas estão fazendo apologia ao crime. Ele quer saber isso. O STF entendeu que pode sim ter esse tipo de manifestação ou é exatamente apologia? O pessoal já botou, todo mundo botou que está certo. Sim. 4 respostas certas aqui, né? Ao final. Exatamente. E o pessoal, rapaz, esse pessoal aí tem que fazer concurso para auditor, bicho, porque eles estão todos aí, ó. Eles estão, a questão está certa e eu vou dizer a justificativa aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Todo mundo está acertando aí. Deixa eu botar aqui a justificativa. Peraí. Opa. Olha só. Opa, estou aqui enroladinho. Volta. Peraí. Agora, sim, exatamente. Olha só. Anterior. Pronto. O Supremo Tribunal ele se manifestou no ADPF 187, arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Exatamente que estava julgando a questão da marcha da maconha, e disse que é legítimo, sim, é legítimo esse tipo de manifestação, porque assegura exatamente o gozo de duas liberdades. Direito de reunião, que exatamente também é previsto direito de reunião, beleza? E o direito à livre expressão do pensamento. Então, assim, e é legítimo, sim, que e se não se confunde, esse tipo de manifestação simplesmente é um direito de liberdade de expressão e de liberdade de reunião e não significa apologia ao crime. Exatamente, então, questão correta. O pessoal tá mandando ver aí em constitucional. Vamos só mais um aqui, para ver que todo mundo vai tirar 10 aqui. Vamos tirar 10, viu, Tássio, aqui. Deixa eu ver a questão. Mais um aqui. Bem interessante essa questão agora, bem interessante, bem atual também. Tá abrindo aqui, só um minuto. Opa. Pronto. Questão atual, para a gente finalizar. Lembrando, né, surgiu que ao final aí vai ter um brinde, né? Vai ter uma coisa boa. Vai ter, vai valer a pena, com certeza, pessoal. Olha só, a gente já agradece, pessoal, aí a gente ficou assim um pouco seguro, porque estamos começando no canal do YouTube, né? Vocês estão vendo, já no Instagram já tem um número melhor, mas está valendo a pena, porque a gente consegue exatamente transmitir aqui resolver questões. Pessoal, essa questão, a última questão do constitucional, também, julgue o item seguinte a respeito dos direitos fundamentais. Vamos lá. As pessoas em situação migratória irregular no Brasil não têm direito de acesso ao poder judiciário? Primeira pergunta, os direitos e garantias individuais, direito de acesso à justiça, propriedade, liberdade de expressão, reunião, direitos sociais. Primeira coisa, eles são só para brasileiros ou também para estrangeiros residentes no Brasil? Primeira coisa, que aqui a gente está falando de migração, só aqueles migrantes, o Brasil está cheio de imigrantes irregulares, né? Pessoal lá da Venezuela, nunca no Brasil teve tantos migrantes irregulares. Então, Josi está aí também, Amanda, errado. Primeira pergunta, então, vou dizer para vocês, os direitos e garantias individuais, de acordo com o artigo 5º, são para brasileiros e para estrangeiros também, mas a questão aqui fala de migrante irregular, que é aquele realmente que está ali em situação precária. Então, errado, todo mundo acertou, Cacá acertou, Amanda acertou, Maeli acertou, todo mundo tirou 10 em constitucional, viu? Poxa, que legal. Olha só, pessoal, a Lei 13.445 é uma lei nova, a famosa Lei de Migração. No seu artigo 4º, ao migrante é garantido no território, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, exatamente o que está no artigo 5º. Ele repetiu, Tássio, professor Tássio, nessa lei, repetiu o artigo 5º, né?
E aí, o inciso 9, ó, bem como são assegurados, inciso 9, amplo acesso à justiça e à assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, tanto faz, pessoal, os direitos e garantias. Está no Brasil, seja nacional, seja estrangeiro, seja migrante, a todos esses são assegurados os direitos. E aí, ó, parágrafo 1º, os direitos e garantias previstos serão exercidos em observância ao disposto na Constituição, independente da situação migratória, observado o parágrafo 4º, e não exclui outros decorrentes do tratado. O Brasil, pessoal, a gente vive numa república social-democrática, né, vamos dizer assim. O Estado ele protege muito, ele tem programas sociais, assim, está sempre realmente oferecendo serviços, garantias e tudo mais. Então, o Brasil, inclusive, não só para brasileiros, né, estrangeiros e imigrantes. Tá bom, pessoal? Então, vou parar aqui. Então, de parabéns, viu, doutor Tássio, professor? Todos aí em Constitucional arrebentaram. Eu estou curioso de saber, porque iniciante aqui, eu não consegui projetar a tela e olhar o chat. Como é que foi o desempenho aí em legislação? Ou o pessoal ficou lá segurando, hein? Para não... Rapaz, não, teve resposta sim. Agora sim, a matéria de legislação é uma matéria mais específica, né? O pessoal, às vezes, constitucional, você já toca coisa do seu dia a dia, né? Já a legislação fiscal é bem específica, mas, assim, para a prova de Alagoas, vale muito auditoria e legislação tributária. Aí, professor, a gente está iniciando aí, a gente, como escuta muito, né? Agora a gente pode dizer, pessoal, deixa aí seu like para o canal, se inscreve aí. Se inscreve, compartilha, possivelmente vai ficar gravado, a gente agradece demais, assim, é muito fácil, pessoal, assistir uma live de quem tem, assim, 5 mil seguidores, 10 mil, né? Aí todo mundo vai, a gente está começando e agradece demais aí todos que estão aí participando, né? A gente, semana que vem, deve repetir outras lives nesse sentido. Curtam, né? Curtam, ativem as notificações, né? Inclusive, né, Gilson? Agora é bom que a gente tenha a possibilidade de, nos comentários, vocês opinarem e falarem, né, o que preferiria, se foi legal o ritmo, queria mais questões, queria mais uma parte mais motivacional aí, que o professor Gilson é fera nisso, não, com certeza. Efervescente. Então, ou então, assim mesmo, metade, vocês, é muito importante esse feedback, tá? Sim. Vamos interagir, deixar comentários, todo mundo aí, agradece mesmo, Amanda, Maeli, Pedro, João, Andriele, Cacá. Olha só, pessoal, eu vou Obrigado, adiantar... Amanda. Depois um cafezinho ali, só daquele jeito que você sabe fazer. Amanda é mestre em café, viu? Faz uns cafés bem elaborados, assim, bem bacana. Nádia é a mãe do professor Tássio, né? Dona Nádia. E a Josi Oliver. José Oliveira, Josiane, minha digníssima esposa. Muito bem, muito bem. Pessoal, é o seguinte, eu vou logo aqui, já dando minhas palavras finais aqui, para exatamente, acho que a minha mãe está aí, parabéns, meu filho, ela está no perfil de Pedro. É seu filho dando parabéns para o filho. Mas na verdade é minha mãe, viu? Minha mãe ela está no perfil de Pedro, com certeza, que é meu filho. Pessoal, olha só. A colega ali até falou, eu não memorizei o nome dela, só tem MMF Cunha. Como é o nome dela? Ela disse que... Maile, não sabia que era para interagir. Pode interagir. Com certeza. A gente vai ter mais, possivelmente terça que vem devemos ter outra. Olha só, pessoal, vou logo, assim, já agradeci e vou dizer aqui qual é o meu presente para vocês. O professor Tássio vai complementar. Tem aí no vídeo embaixo um link para entrar no grupo de WhatsApp para receber avisos de lives e de conteúdos exclusivos e tal, tá certo? Então, entre no grupo de WhatsApp. Se vocês entrarem até às 22 horas, vocês vão receber os slides dessas questões e mais o material que Tássio vai falar. Exatamente. A Andriele falou que é para colocar motivacional e questões, né? Mesclar. Então, muito bom. O link do grupo está na descrição. Manda bala, Tássio. Eu já agradeço. Agradeço também aí o pessoal aí elogiando, né, esse momento da gente, a primeira vez, a gente fica nervoso, foi toda a preparação. O tio aqui, Cacá, obrigado, Cacá, André Luiz, todo mundo gostando muito, que bom. Pessoal, e além disso, né,
pessoal aí que está estudando, vai fazer o Cefaz Alagoas, vê lá que tem muitas leis, é muito trabalhoso você ir lá, né, na Secretaria de Fazenda, selecionar onde é que está cada lei, que uma é de 96, 2004, outra de 89, e para um prêmio, né, um brinde aí para quem ficou até agora, vai estar tudo organizadinho, já pronto para vocês. É só clicar lá no linkzinho, entrar lá no WhatsApp, que a gente vai, que vocês já vão ter acesso a isso aí, tudo separadinho, já para não ter trabalho e o tempo para estudar e se dedicar. É isso aí, Gilson? É isso aí, então, pessoal. Então, até semana que vem. Agradecemos e curtam, compartilhem, comentem e entrem no nosso grupo de WhatsApp. Contem com a mentoria fiscal. Até a sua aprovação. Valeu! Valeu, pessoal. Boa noite. Um grande abraço, até breve.